O contrário, Kardec agora vai falar do homem que está sobre a montanha, né? Para o homem que está em cima da montanha e que acompanha esse viajante com o olhar, tudo isso que ele não consegue enxergar, tudo isso que o viajante não consegue saber, está presente na visão do homem que está sobre a montanha, né? E Kardec vai continuando com a parábola dele. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e vai até o encontro do viajante e lhe diz: olha, em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro? Olha a importância do estudo da codificação com profundidade. Sim, ele vai estar predizendo o futuro, mas apenas para o viajante. Porque ele vai falar para o viajante de coisas que, para este olhar de quem viaja, e com um olhar apenas de metros, ainda não conseguiu enxergar, ainda não conseguiu perceber. Mas, para ele, o autor dessa previsão não é futuro, é presente. Então, ele não adivinhou, ele apenas viu e conhece as coisas onde elas estão. Então, quando os espíritos descem para nos falar de futuro, eles estão falando de futuro para nós, mas para eles não é algo que não vai acontecer. Eles já sabem que vai acontecer porque eles já viram. Eles têm toda a visão desta amplitude de acontecimentos. Né? Quanto mais desenvolvidos, quanto mais desmaterializados, quanto mais perfeitos são esses espíritos, eles ficam cada vez mais não submetidos ao tempo e ao espaço. Né? O nosso Cristo tem pelo menos 16 bilhões de anos, desde que ele foi criado, simples e ignorantes por Deus em algum tempo. Né? Então, qual é o tamanho da visão que tem um espírito que já tem esse tempo de experiência? E que conhece, inclusive, todas as leis de Deus para ser o realizador de planetas. E saber colocar planetas em equilíbrio nos sistemas gravitacionais que vigoram pelo universo. Né? Então, para mentes que trabalham com o Cristo e que estão atendendo diretamente a Ele, essas informações são presentes, elas não são futuro. Não é um futuro, quer dizer, é futuro para nós que não vivenciamos. Mas para eles que estão com a prancheta na mão, estão com a planta na mão do projeto, é presente. Né? Eles sabem o que vai acontecer. Isso é certeza. Da mesma forma que nós, olhando para uma barriga de uma grávida com 6 meses, nós podemos ter certeza que dentro de 3 meses, mais um pouquinho, menos um pouquinho, esse bebê está para nascer. Nós estamos usando o paralelismo entre a gravidez e a regeneração desse planeta, colocando na mesma alçada. Só que a visão do tempo da regeneração, os espíritos são como os homens, são como homens que estão nos acompanhando do alto de uma montanha. Ok? Então, aqui Kardec vai dizendo exatamente essas coisas, né? Quanto mais depurados são os espíritos, né? Ó, se a gente sai então do âmbito das coisas materiais e entramos, eu queria frisar isso aqui, se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Então, aqui há uma separação. Espíritos inferiores, eles conseguem, mesmo na espiritualidade, eles conseguem ver mais do que nós que estamos encarnados vemos, mas eles não têm desenvolvimento suficiente
na hierarquia espiritual que já alcançaram para fazer parte desta altura de mentes espirituais que estão trabalhando para o processo da missão do Cristo com a nossa evolução, né? Então, Kardec continua explicando, e aqui ele diz uma outra coisa que é interessante, né? Os homens, nós todos precisamos interagir com o processo de revelação, né? Eles não nos dizem tudo, né? Eles, apesar de terem certeza de tudo que está para acontecer, eles não nos dizem tudo. Por quê? Se assim eles procedem, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento pleno do futuro. Um conhecimento pleno do futuro que poderia, inclusive, cercear, inibir o livre-arbítrio no homem, paralisar nele o trabalho que lhe cumpre executar para o bem do seu progresso. Então, a gente também já explicou que a revelação espírita ela tem dois grandes atributos. Ela é divina, porque vem dessas mentes lúcidas, de uma altura evolutiva bem à frente da nossa própria altura, e daí eles são como homens que estão sobre a montanha, mas de forma alguma eles vieram fazer em nosso lugar o que nos cabe fazer. Então a revelação espírita está na medida do nosso esforço. Então a revelação espírita é um convite para que nós a absorvamos e neste processo de compreender do que se trata e a consequência dessas leis, nós possamos entregar a nossa parte do processo, né?